Ah, Marília, tudo bem? A minha. Não tava conseguindo aqui, o Instagram tava travado aqui. Ah, eu fiquei assim, foi, ué, não tô conseguindo enxergar, não tô conseguindo mandar mensagem, não tô conseguindo fazer nada. Bom, boa noite. Finalmente nós estamos aqui para o grande dia, né? É uma felicidade muito grande poder falar sobre esse dia. Fechar mesmo com chave de ouro aí esse ciclo que foi essa semana cíclica, porque tudo na vida a gente precisa entender que tem começo, meio e fim, né? E não seria diferente nessas coisas gostosas da vida, a gente ter aí os nossos momentos, mas também ter os momentos de fechamento, né? Boa noite, Viga, boa noite, Marília. Boa noite, todo mundo. Mi, boa noite, gente. Sejam todas bem-vindas. Bem-vindo também, meu maridão entrou aí. E mulheres, então, assim como tudo na vida, tem um fim, tem um começo, meio e fim. Só que é cíclico, né? A gente não vai numa retilínea, a gente vai num ciclo. Então, a gente começa um ciclo, termina esse ciclo, começa um novo ciclo, termina esse novo ciclo. E assim a gente vai fazendo a vida cheia de ciclos e entendendo cada vez mais sobre isso. Boa noite, Raquel. Seja bem-vinda. E aí hoje, para encerrar nossa semana cíclica, o grande dia, né? O último dia da nossa semana cíclica, nós vamos falar sobre a busca do equilíbrio, finalmente, assim. Nós falamos ao longo dessa semana toda, todas as mulheres que vieram participar aqui, todas as convidadas especiais que estiveram aqui, deixaram pra gente um recadinho, qual era o conselho que ela daria para uma mulher que está em busca do equilíbrio. E aqui, especificamente hoje, nós vamos falar sobre a busca do equilíbrio de uma forma emocional. Por quê? A visão do equilíbrio, muitas vezes a gente acha que estar equilibrada na vida é ter tudo que a gente quer ou conseguir os movimentos que a gente quer, sonha e tudo mais. Sim, isso também vai trazer um equilíbrio pra gente. Mas pra gente começar com esse equilíbrio de fora pra dentro, é muito mais difícil conseguir esse equilíbrio. Então, pra gente chegar num equilíbrio, o interessante é que a gente olhe para dentro, de dentro para fora. Desculpa. E nada mais do que essencial e importante de ser olhado é o nosso corpo. Por quê? O nosso corpo, ele é a passagem nossa do mundo externo para o mundo interno também. Então, através do nosso corpo, nós temos o mundo interno todo que a gente pode falar tanto das emoções psíquicas, dos movimentos inconscientes que a gente tem, como a gente pode falar também dos nossos órgãos, né? Do nosso útero, do nosso ventre, dos nossos seios, de todos os órgãos que trabalham dentro do nosso corpo para estimular aqui fora. E a gente pode falar também do lado de fora. Qual que é esse contato? O que acontece com esse contato do nosso corpo com o lado externo, né? Quando a gente vai para o lado externo, o contato do nosso corpo é o quê? Bom, um toque pela pele que estimula algo. Às vezes uma visão que você olha, né? Você olha algo e pronto, aquilo estimula a sua visão, que estimula lá dentro, que vai ter reação emocional, que vai ter todo um processo. Então a gente não tem como separar corpo, mente, espírito, não há como fazer uma separação de tudo isso na nossa vida. A gente precisa entender que nós estamos todos integrados e integrados. E isso é cíclico. E isso é ser mulher também, né? Entender as emoções nossas através do nosso corpo e olhar para tudo isso. E aí, diante de tudo isso aqui que aconteceu durante a semana cíclica, nós falamos muito sobre isso. Cada mulher que esteve aqui, passando por aqui, veio trazer pra gente a sua contribuição,
né? Então, nós tivemos a nutricionista, que foi a primeiro dia, né? E eu vou falar durante essa live, vou dar um resumão dessa live, do que nós falamos em todos esses dias, um pouquinho de cada coisa, tá? E eu vou falar ao longo dessa live, eu vou trazer para vocês as ferramentas que eu uso na mentoria cíclica com as mulheres. Eu vou dividir com vocês todo um passeio pelo seu ciclo, por todas as suas emoções, para que você consiga entender um pouco mais o seu corpo. Então, assim, quem quiser já pegar papel, caneta e quiser anotar, aproveita, porque vai ter muita coisa importante para você ler. Por enquanto, o que eu vou pedir para vocês, vão compartilhar nessa live para as suas amigas, tem um aviãozinho aqui embaixo, bem próximo assim onde está meu dedo mais ou menos, vai aparecer aí. Envie esse aviãozinho, vai mandar direct para suas amigas, para as mulheres que você conhece e tudo mais. Vai compartilhando para as pessoas que você segue, que você troca aí, vai compartilhando para ajudar. E mandando coraçãozinho também, quem puder, manda um coraçãozinho, porque os coraçõezinhos ajudam o Instagram a divulgar essa live para mais pessoas. E pra gente começar então, vamos começar a falar mais com profundidade então, tudo isso. Como funciona o nosso ciclo, Cris? O que o ciclo vai trazer para mim de equilíbrio, tá? Bom, no dia a dia, na vida, uma mulher, assim, se a gente for observar o desenvolvimento comum de um ser, uma mulher começa a menstruar mais ou menos ali pelos 12 anos, 13 anos, né? Por volta ali dos 12 anos, mais ou menos. E o fim dessa menstruação, o fim do ciclo dessa mulher, ele vai se encerrar mais ou menos ali por volta dos 47 anos, né? Então, olha só, dos 12 aos 47 anos, a maioria do tempo, a maior parte do tempo praticamente da nossa vida, nós passamos menstruando. Nós passamos em contato com esse sangue. A gente pode falar, por exemplo, Cris, eu tomo contraceptivo para não menstruar e tudo mais. É um movimento seu, pessoal, e tudo bem. O que eu tô querendo dizer é que, assim, o corpo natural, ele é trabalhado para isso. Ele olha para isso, para que você passe esse tempo todo aí. Durante esse período todo que a gente passa tendo esses ciclos, o nosso ciclo, ele pode ter uma duração aí de 14 a 30 dias, mais ou menos, né? Então, a gente vai, assim, ao longo dessa vida toda, passando por esses períodos de, às vezes, estar menstruada aí 7 dias, de, às vezes, menstruar 2 dias, de, às vezes, não menstruar, né? E assim a gente vai passando, então, ao longo da nossa vida. O que acontece? Que aqui... Opa, eu tô tentando passar o slide aqui para eu me acompanhar. Quem tava lá no Telegram já viu que eu mandei o slide lá, né? Aqui no Instagram não dá pra gente compartilhar, então fica difícil. Mas aí, ao longo da nossa vida, então, a gente passa, então, dos 12, mais ou menos, até os 47 anos menstruando, né? Se não tiver nenhuma interrupção, nada disso, é mais ou menos essa faixa. E isso tudo, a menstruação, ela não é só pra gente engravidar ou não engravidar, né? A gente tem uma visão, muitas vezes, olhada para isso, mas a menstruação, ela passa no nosso corpo com esse movimento do interno e do externo, que eu falei ali no começo. E para quem está chegando agora, eu vou falar novamente só para entender. O nosso corpo, ele é um portal para o nosso mundo externo e para o nosso mundo interno. Então, através do nosso corpo, nós sentimos as nossas emoções, nós sentimos as nossas vivências, através do nosso corpo nós sentimos dor, nós sentimos prazer, e através do nosso corpo nós sentimos coisas internas que vão aflorar para fora e coisas externas que vão para dentro. Na live de ontem, até a Carol, que foi a nossa convidada de ontem, ela falou sobre a nossa postura, né? Boa noite, Nira. Nossa postura, a postura que a gente tem, que é uma postura inconsciente, que é um movimento que a gente se coloca muitas vezes na vida, e essa postura interna reflete a nossa postura externa. Então, muitas vezes, por exemplo, o exemplo dela foi bem assim: você vai falar com o seu marido, você vai brigar com o seu marido, você vai vai falar alguma coisa que você não quer. Só que por dentro, a sua postura tá assim, ó, de nariz em pé. Então você tá lá assim, toda cheia da razão, cheia das vontades, cheia das coisas. Você vai falar com ele, você acha que você tá falando pra ele assim, numa boa, que você tá sendo
humilde de conversar com ele e tudo. Só que por dentro, como a sua postura por dentro tá nariz em pé, ele vai responder para você de acordo com a sua postura em pé. Então, os nossos movimentos inconscientes, o nosso corpo, né? Ele tá gerando todas essas emoções, muitas vezes o que acontece? A postura também é até a física mesmo. A gente pode observar muitas vezes uma pessoa que tá mais curvada. Se você fizer agora, faz aí o movimento para vocês observarem. Se vocês fizerem aqui agora, assim, ficar assim, olha. O que vai acontecer com você? Parece que já, o seu corpo automaticamente já sente um desânimo, já vai dando uma desanimada aí no seu corpo. Coloca aqui pra mim, quem fez assim e já sentiu algo aí no corpo? O que sentiu no seu corpo? Né? Outras vezes a gente coloca a postura ereta assim, e aí parece que já dá uma abertura nas coisas. Então assim, o nosso corpo ele tá referenciando tudo isso. E durante o nosso ciclo, nós passamos por essas fases do nosso corpo. O nosso próprio corpo, ele reflete durante o nosso ciclo todo. Ah lá, a Michelle falou que ela fez o exercício aqui agora e sentiu peso, insegurança. Exatamente, Mia. É assim que a gente vai se sentindo, né? Conforme a gente pode tanto fazer o movimento interno para fora, como a gente pode fazer o movimento externo para dentro. Então, se eu começo, por exemplo, eu tô me sentindo muito para baixo, coloco assim, me sinto mais insegura, mais peso e tudo mais. Eu começo a melhorar um pouco mais a minha postura, eu começo a esticar um pouco mais, começo a olhar. Eu vou começar aos poucos sentir um pouco mais de segurança, tá? E isso, se eu trouxer junto com movimentos internos, se eu trouxer isso junto com exercícios emocionais, com olhares emocionais para mim, vai me fortalecer cada vez mais. Agora, se eu não faço nenhum movimento externo pro lado que eu quero chegar e nenhum movimento interno, eu fico brigando com todos esses movimentos que eu tô tendo, o que vai acontecer é que eu vou me depreciar, né? Eu vou começar aí a fazer movimentos contrários ao que eu tô querendo vivenciar. Então, é uma junção. Por isso que o nosso corpo, ele tá aqui para nos mostrar isso, porque ele é tanto externo quanto interno. E o ciclo traz isso pra gente. O ciclo, ele traz duas fases, que são as fases que a gente externaliza melhor para todo mundo, que a gente consegue ter relação melhor, e eu vou falar disso aqui ao longo dessa live, vai continuando aí, porque eu vou falar disso. E ele também traz, o ciclo também traz um movimento de interiorização, de um movimento de olhar mais para dentro. Então a gente precisa dessas duas fases. O olhar para isso é como olhar para a pausa, gente. A gente pode olhar assim para todas as coisas do nosso dia a dia. Bom, quem é você se você não tiver férias durante um ano? Né? Você fica aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos sem férias. Quem é você se você ficar sem férias, sem conseguir viajar, sem conseguir tirar um tempo para respirar? Responde para mim que está assistindo aqui. Quem que é você? Pensa comigo, o que você faria se você não tivesse férias no ano? Obviamente, né, seu corpo iria se esgotar. Você teria burnout, né? Você teria cansaço extremo, você poderia ter crises de ansiedade, você poderia ter algum transtorno no sentido bipolar, no sentido de estresse, em todos os sentidos. Por quê? Porque a gente precisa dessa pausa, a gente precisa desse descanso, a gente precisa desse esvaziamento da mente, né? E isso acontece, por exemplo, quem somos nós se nós não tivermos o domingo ou o sábado ou qualquer outro dia da semana sem folga, né? Porque a gente precisa sempre dar pequenas pausas, a gente precisa disso. A nossa respiração, a gente inspira, tem uma pausa e tem a expiração, né? Então, inspira, pausa, expiração. O nosso coração, ele bate entre a sístole e a diástole, que é a batida dele, né? Entre bum, 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 bum. Tem uma pausa. Mesmo que pequena, mesmo que quase imperceptível para você, existe uma pausa. O tempo inteiro existe uma pausa em todas as coisas. Isso tudo é cíclico, né? A natureza, se a gente vai observar a natureza, ela nasce, uma plantinha, você planta. Esses dias eu plantei uma semente com o meu filhote da escola dele de um girassol. Então a gente planta o girassol, coloca a sementinha lá na terra e tudo mais.
Esse girassol, ele vai germinar, essa semente vai germinar dentro da terra, a gente não consegue ver ainda. Depois ela vai começar a brotar lá fora, ela tem um tempo. Esse girassol, ele vai brotar, ele vai nascer, um dia ele vai morrer. E depois ele vai nascer outro, se tiver a semente e plantar novamente, vai nascer outro. Então, assim, a vida é cíclica. O tempo todo, as coisas todas têm um momento certo para germinar, tem uma pausa, tem um espaço, tem uma troca. Assim também somos nós, mulheres. O que acontece é que muitas vezes a gente esquece disso, porque hoje em dia a vida é muito acelerada, é muito corrida, a gente sai de um lugar para o outro correndo, instantaneamente a gente consegue, sei lá, eu quero comprar morango, eu vou comprar qualquer época do ano, eu quero comprar maçã, eu vou comprar qualquer época do ano. Então, assim, parece automaticamente que tudo que está acontecendo no mundo é muito rápido. Então, a gente quer acelerar, a gente também. A gente quer sair correndo, a gente quer se desesperar, a gente quer fazer tudo instantaneamente. Só que o nosso lado emocional não evoluiu a esse ponto. O nosso lado emocional, ele não é rápido, ele não é correndo, ele não é acelerado. As nossas emoções, elas precisam de tempo, de calma e de tranquilidade. Eu diria melhor ainda, que na verdade as nossas emoções, elas querem apenas ser escutadas. Porque quando a gente começa a escutar nossas emoções, mais fácil começa a ficar, lidar com todas as outras situações. Então as nossas emoções, nós vamos ver que elas estão dentro do nosso corpo, então elas estão conectadas com o nosso corpo, e aí nós vamos ver que as nossas emoções são isso, são um pequeno aviso, lembrando a gente sempre de olhar para esse espaço, de olhar para esse contato, de olhar para esse cuidado. E quando eu olho, quando eu falo sim, tá bom, eu te escutei, ou quando eu paro, por exemplo, para escutar, parece que faz um alívio, assim, né? É muito simples, é difícil de se chegar a compreender, porque a gente não conhece isso. A gente não é ensinada na escola, a gente não é ensinada em casa, porque muitas vezes as nossas mães também não entenderam sobre isso. Mas se hoje você tem a capacidade de chegar a esse ensinamento, se hoje você está aqui na Semana Cíclica, assistindo essa live, se você assistiu as outras lives, isso já está mudando algo em você, sabe? Isso já está fazendo uma sementinha plantada aí no seu coração. Pode ser que essa sementinha, ela ainda não apareceu para fora, mas ela está aí dentro. E se ela está aí dentro, ela está germinando. E germinando, ela vai crescer. Uma hora, na hora dela, ela vai aparecer. Então, assim, entender o nosso ciclo, entender a nossa ciclicidade e entender que a gente passa dos 12 anos praticamente menstruando até os 47 anos e que todo esse período, quanto mais a gente estiver conectada com o nosso ciclo, com a nossa ciclicidade, com as nossas emoções, mais fácil vai ser de viver a nossa vida. Poxa, isso traz uma maturidade, um desenvolvimento, um movimento enorme na nossa vida. E aí, pra gente acolher tudo isso, né, pra gente começar a entender mais sobre isso, eu trouxe para vocês hoje, explicando um pouco aqui, por que é o ciclo menstrual, né? O que é o ciclo menstrual? Bom, menses quer dizer mês, e é um termo que esse termo está relacionado com a lua, sabe? Ele no grego, ele está relacionado com a lua. Então, por isso que assim, a duração do ciclo menstrual, ela vai aí mais ou menos semelhante à volta da lua na Terra. Sim, Michele, as adolescentes precisam muito desse conhecimento. E quanto mais mulheres se conhecem, vão conhecendo isso, mais a gente pode chegar a levar isso para as adolescentes, né? Eu hoje, trazendo isso para você, você pode conhecer uma adolescente, uma filha, uma sobrinha, você pode ter alguém que você pode levar isso, né? As mães de meninas vão poder levar isso. Professoras de adolescentes vão poder levar isso. Então, assim, quanto mais mulheres souberem disso, quanto mais a gente aprende aqui, mais fácil vai ser para poder ensinar as novas gerações também. Isso é muito bonito. E aí, então, a duração do nosso ciclo, ela vai mais ou menos junto com a lua. A duração da lua, mais ou menos, o ciclo lunar, ele vai ali assim, por exemplo, a gente tem de 28 dias, mais ou menos, 29, 30, 31 dias. Então, dependendo
do tempo realmente do ciclo da lua. Antigamente, o que acontece? O calendário era lunar. Então, todo mundo acompanhava a ciclicidade através da lua, né? Então, o calendário todo fazia essa volta dos 12 meses e tudo mais através do ciclo da lua, né? Só que, depois de um tempo, entrou-se o calendário solar. Então, parou-se de acompanhar o lunar para acompanhar o solar. E isso fez com que a gente se desconectasse muito desse conhecimento da lua, desse entendimento. Só que se a gente for observar, as nossas avós, mesmo que o calendário ainda não fosse mais lunar, as nossas avós, pelo menos a minha, eu me lembro bastante, com certeza de vocês também, ou bisavós, falavam sobre as mulheres quando as mulheres engravidavam. A filha vai nascer na lua cheia. A criança vai nascer na nona lua, né? E tudo mais. Por quê? Porque existe uma conexão muito profunda da nossa menstruação, do nosso ciclo com essas luas, né? E eu vou falar ao longo dessa live aqui um pouquinho mais o que acontece, o que resolve, como funciona realmente todo esse conhecimento da lua com o nosso ciclo. E aí, então, a gente está falando de todo esse movimento que faz da lua e do corpo. O que aconteceu o que acontece no corpo da mulher, então, quando essa mulher, ela tá passando pelo ciclo menstrual? Porque o ciclo menstrual, primeiro, que vocês precisam entender muito claro, tá? O ciclo menstrual não são só os períodos que nós estamos menstruadas. O ciclo menstrual, ele começa no primeiro dia do nosso sangue. Então, assim, o primeiro dia que sujou alguma coisa na sua calcinha. Primeiro dia ali que dá uma sujeirinha marrom ou sangue claro. Eu não sei como funciona o seu organismo, mas cada mulher tem uma cor e não tem problema, não há nada de errado nisso. O que acontece ali? Então, sujou a calcinha no primeiro dia, saiu um pouquinho de sujeira no papel quando você limpou, alguma coisa assim. Aquele dia é o primeiro dia do seu ciclo. Então, você vai anotar ele como o primeiro dia do seu ciclo. E a partir daquele primeiro dia, você vai até o primeiro dia do próximo ciclo. Então, vamos colocar aqui que você menstruou você começou a sangrar, por exemplo, no dia 1º de outubro. Seu sangue parou no dia 4, ok? Seu ciclo continua. Aí depois, agora eu já tô chegando no final, né? Aí depois, no dia 28, você sangrou de novo. Então tinha que ser de setembro, isso, que já passou. Aí no dia 28, você sangrou de novo. Então ali naquele dia 28 é o primeiro dia do outro ciclo e o último desse. Então vou contar do dia 1º até o dia 28. Bom, meu ciclo tem 27 dias. Esse ciclo teve 27 dias. A partir daí, eu tenho uma noção. Se eu começo a anotar, se eu tenho essa anotação de 3 meses, por exemplo, eu vou ter uma média. Se o meu ciclo ficou variando de 27, 2 meses e 26 no outro, o meu ciclo é ali mais ou menos de 27 dias. Bom, se o meu ciclo ele teve um pico, ele teve em 3 meses, ele teve um mês no 28 dias, um mês 25 e no outro mês 14 dias. Opa, é desregulado o meu ciclo? Não sei. Primeiro eu preciso entender quais são as emoções que estavam por trás desse meu ciclo também. O que estava acontecendo comigo? Será que movimentos externos influenciam o interno? A gente começou falando isso na live, certo? Então, será que eu estava muito agitada? Será que eu tive muitos problemas nesses ciclos? O que aconteceu durante esses ciclos? Para eu observar se o meu ciclo é desregulado ou não, primeiro eu preciso entender o que está por trás também disso. Então, fazer essas anotações 3 meses vão me ajudar? Podem me ajudar para quem já tem um ciclo mais ou menos regular ali, que não está passando por nenhum problema de estresse no momento, que não está com nenhuma dificuldade nem nada. Mas se eu preciso organizar para observar mais vezes. Então eu vou anotar mais meses, eu vou anotar o 4º mês, eu vou anotar o 5º mês. E ali, se eu, por exemplo, eu observei que 3 meses eu fiquei oscilando ali entre 25 dias, ótimo, essa é a média do meu ciclo. Então quando eu tiver com 28
né? Se eu fizer o 28 dias, opa, pra mim não tá muito normal. 28 é porque eu tô estressada. Talvez eu esteja angustiada demais, nervosa demais. Então, isso adiou o meu ciclo e aí atrasou realmente a minha menstruação. Adiantou muito. Nossa, tá muito adiantado. Tô muito ansiosa. A ansiedade tá muito forte dentro de mim. Algumas emoções você começa a observar ao longo disso, né? O seu ciclo é o normal, entende, gente? Não existe, assim, uma data específica certa. O ciclo certo tem que ser de 28 dias, não. Mas ele tem que ser o seu ciclo. Por isso que é muito importante que cada mulher se conheça. Por isso que é muito importante esse trabalho que eu faço, sabe? Porque quando eu levo esse conhecimento pra você, eu levo um básico. Eu levo um aulão, que eu brinquei que eu ia fazer hoje, né? Eu levo um aulão pra você. Mas é através desse conhecimento todo que eu trago pra você, você vai precisar começar a se observar também. Se conhecer cada vez mais, porque quanto mais você vai fazer essas observações com tudo isso que eu dou pra você, mais fácil vai ser de você entender quando o seu ciclo está desregulando porque está com algum problema hormonal, com algum problema físico, com algum problema que você precisa realmente levar isso para o médico, e quando que o seu ciclo está desregulado ou está dando alguma outra situação que você precisa olhar para dentro, que você não está se escutando direito, que você não está dando essas pausas que a gente comentou que precisa dar, que você não está olhando para isso, né? Então tudo isso é muito importante que a gente faça, tá? E aqui seguindo, gente, ao longo da live, se vocês quiserem fazer perguntas, podem perguntar, tá bom? Fica à vontade para colocar aqui essas perguntas que eu vou estar respondendo de acordo com o que der aqui, e eu vou estar sempre respondendo, tá? E não esquece também, quem chegou depois, de mandar uns aviãozinhos aí para convidar outras mulheres, para que vocês acham que seria interessante estar participando aqui também, o quanto elas poderiam ganhar com essa live também. Compartilha aí pra gente, manda coraçãozinho quando der, porque aí o Instagram também divulga mais. Isso ajuda bastante para que a gente possa realmente, como a Michelle colocou, levar esse conhecimento não só para adolescentes, para mulheres e para outras mulheres, para que possam se passar, prosperar e passar para outras mulheres e adolescentes, né? E o que acontece então durante o ciclo todo que eu falei aqui, que é todos esses dias? O que acontece no nosso corpo durante esse ciclo? Gente, eu fiz uma lista aqui, eu vou ler basicamente para você entender. Nós temos variações no nosso equilíbrio hormonal, nós temos na nossa temperatura vaginal, isso a Gabriela falou na segunda live, na live da quarta-feira, ela falou um pouco mais sobre isso. Na composição e na quantidade de urina que a gente faz, então muitas vezes, muitas mulheres relatam que observam que a urina fica mais densa, mais forte, próximo ao período de menstruação, né? Alterar a variação do nosso corpo, no peso corporal, né? A gente tem uma variação na concentração de vitaminas que a gente tem, na retenção de líquidos, no batimento cardíaco, nós temos no tamanho e consistência dos nossos seios. Uma das coisas mais fáceis que as mulheres relatam pra mim, Cris, quando eu tô perto de ficar menstruada, meu seio fica dolorido. Eu tenho a referência do meu seio dolorido, por exemplo, em luas específicas. Se eu estiver próxima de menstruar em uma certa lua, quando eu estou próxima de menstruar, perto da lua cheia, o que acontece? Meu seio dói muito. Agora, se eu não estiver próxima da lua cheia, o meu seio já não dói tanto. Então, até a lua, como eu disse, o movimento externo e o movimento interno afetam o nosso corpo. Então, a gente tem variação aí nos níveis de concentração, nos níveis de concentração do nosso corpo, na visão e na audição, nas capacidades físicas e na tolerância para dor. Eu ouço muito, quem aqui já passou por isso? Eu ouço muitas mulheres falar para mim que não gostam de depilação, não vão em depilação quando elas estão próximas de menstruar, porque elas ficam doloridas, porque o corpo delas fica dolorido. Alguma de vocês já passou por isso? Por quê? Isso acontece porque nós temos aí essa variação também da dor, né? Então isso vai trazendo observações que às vezes a gente até observa, às vezes a gente até reconhece, a gente até entende um pouquinho, mas a gente nunca parou para entender qual é a relação disso com o meu ciclo, qual é a relação
diz com o meu corpo e o que eu posso fazer então para evitar que eu sinta dores nesses exatos momentos, nesses lugares, nesses horários. Então eu vou mudar a minha data de fazer isso, né? E aí eu vou começar a organizar o meu calendário de uma forma que eu possa utilizar esse calendário lunar cíclico para minha vida, né? E se você ainda não baixou também, se você não entende muito das luas, quer conhecer depois, eu vou falar um pouco delas aqui agora. Mas se você quiser também, no meu perfil depois tem um link lá para você baixar um calendário lunar também, tá bom? E aí, então, a gente entra aqui agora, nesse exato momento, na primeira fase do ciclo menstrual. A primeira fase, que é a menstrual, que eu já comentei com você, que é lá o primeiro dia da menstruação, né? Então, na primeira fase do ciclo menstrual, o que acontece com essa mulher? O que acontece com todas nós na primeira fase, na menstruação? A menstruação, ela tem algumas relações aí que a gente pode utilizar para observar. A gente tem um arquétipos que são o quê? Os arquétipos, eles são representações de fases do nosso dia a dia, né? Então, no ciclo menstrual, a gente tem 4 arquétipos e 4 fases, certo? Então, cada fase dessa está relacionada a um arquétipo. Aqui nós vamos falar do primeiro arquétipo, que é a fase menstrual. Na fase menstrual, o primeiro arquétipo é a lua, a bruxa anciã. O que significa isso? Significa a mulher sábia. A mulher que já está ali, aqui é uma referência, a bruxa anciã, é uma referência com a mulher mais velha, com a mulher que ela já passou pelo período da menstruação e ela já está mais conectada espiritualmente. É um período, é um movimento aqui, falando para você um pouco mais, falando para mim, falando para você, que nesse período da menstruação a gente está num período de transformação. A gente está num período de sabedoria. Então, quanto mais de intuição muito forte. Então, quanto mais eu me conecto com a minha menstruação, quanto mais eu me conecto com esse espaço nesse período, nessa primeira fase, de me acolher, de me escutar, de me silenciar, quanto mais eu dou aquela pausa que eu comentei lá no começo, quando eu faço isso durante essa primeira fase do meu ciclo, que é a menstruação, quando eu faço isso, que eu dou essa pausa, o que acontece na minha vida? Acontece que eu consigo ficar mais sábia. Aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade ainda de entender a importância das pessoas mais velhas, né? Eu observo que a gente não é uma cultura, nossa cultura não está voltada a pedir conselhos para os mais velhos, não está voltada a ir e escutar realmente os mais velhos. Mas a sabedoria ancestral, a sabedoria da anciã, a sabedoria do mais velho, em algumas culturas é muito valorizada. Então, quando a gente está nessa fase, da primeira fase do ciclo, a gente tem que entender que a gente está nessa valorização, nessa pessoa que sabe, mesmo que você não saiba que você sabe ainda, mas você sabe muito, muito nessa fase. A conexão sua espiritual é muito forte. É como se a gente abrisse aí um portal durante a nossa menstruação, durante o nosso ciclo menstrual, durante essa primeira fase do ciclo menstrual. É como se a gente abrisse um portal do nosso corpo para o nosso inconsciente, do nosso corpo para o mundo espiritual também, sabe? Então, nessa fase, a mulher ela tem muitos sonhos, quanto mais ela ficar escutando os sonhos dela, mais sonhos ela vai ter, mais possibilidade de entender o que esses sonhos estão dizendo para ela vai ter. Se você, por exemplo, está menstruada e você se faz uma pergunta durante a noite, eu gosto muito de falar isso para as mulheres, assim, sabe? Acho muito interessante que você faça esse exercício. Quando você estiver menstruada, você, antes de dormir, se conecte com a sua menstruação, se conecte com você, com o seu útero, respira, pensa, evolui e pede sabedoria. Se pergunta alguma coisa que você quer descobrir, sabe? Talvez tenha uma situação difícil que você está vivendo emocionalmente, que você não está sabendo lidar. Se pergunta, sabe? Se permita se perguntar durante essa fase da noite e se permita escutar. Pede para vir em sonho, pede para
para você entender um pouco mais o que está acontecendo durante a noite. E provavelmente quando você acordar você vai ter algum sonho que você pode anotar. Talvez possa parecer cabeludo inicialmente, mas o seu inconsciente está trabalhando na resposta que você pediu. Então assim, essa é uma fase que é muito poderosa pra gente emocionalmente, porque a gente consegue cada vez mais se conectar realmente com essa anciã que existe dentro da gente, porque lá na frente, quando a gente já passar pela menopausa, depois da menopausa, né, porque o período da menopausa é mais ou menos aí 10 anos, né? Então, após a menopausa, toda mulher entra nessa fase, toda mulher fica só bruxa anciã, ela tá nessa fase o restante da vida. Assim como antes da menstruação, toda mulher ficou só na fase da donzela, que eu vou falar daqui a pouco. Então toda mulher estava ali naquela fase da donzela antes. E depois dos 12 aos 47 anos, que é a média da gente estar menstruando, a gente passa pelas 4 fases poderosas. Então a gente tem que olhar cada vez, observar cada vez mais, olhar para isso e entender o quanto isso traz de potência para o seu dia a dia, para o seu ciclo, para a sua vida, né? Então se você passa por cada fase e aproveita o melhor de cada fase, mais fácil vai ser de você lidar aí com todas as suas dificuldades que vão surgir, com todo o seu ciclo, com toda a sua ciclicidade. E aí então essa fase que eu tava falando da primeira menstruação, do primeira fase do ciclo, que ela vai do primeiro dia do seu sangue até o último dia do seu sangue. Então você vai variar aí de 4, 5, 6, 7 dias, cada mulher tem o seu tempo. Não é uma tabelinha pronta, isso daí é você que tem que observar, é você que tem que se conectar, é você que tem que entender um pouquinho mais para você chegar a isso. E aí essa fase, ela também é relacionada, essa primeira fase também é relacionada aí com a lua nova e com o inverno, com a lua nova e com o inverno. O que acontece? Por que ela é relacionada com a lua nova e com o inverno? Primeiro porque no inverno não é aquele momento que a gente fica com mais vontade de ficar quietinha, de comer coisas gostosas, a gente fica querendo comidas deliciosas nessa época e a gente gosta de ficar mais quietinha dentro de casa, com roupas mais aconchegantes, a gente gosta de ficar mais debaixo da coberta, né? Então, o inverno, ele traz um movimento de autocuidado, né? Um movimento de interiorização. Obviamente, às vezes a gente sente mais desânimo nesse período, um pouco mais de desânimo, muitas vezes, porque a gente não tem aquela energia que a gente está acostumada, que a gente tem que ter o tempo inteiro. Então, a gente acaba por não conhecer que essa parte também é importante da nossa vida, a gente acaba, muitas vezes, não aproveitando muito bem. Só que o inverno traz esse cuidado, né? Então, esse cuidado também traz a menstruação. A menstruação traz essa necessidade desse aconchego, desse cuidado. Então, cuida de você durante o seu período menstrual. Dê aconchegos, acenda uma vela, respira, ore, sabe? E encontre alguns espaços no seu dia a dia, movimentos no seu dia a dia, na correria mesmo, mas para você fazer um carinho, sei lá, marca uma massagem para você receber um carinho nesse período. Se você tiver possibilidade, vá a algum spa, algum lugar que você possa se cuidar nesse período. Se você tiver oportunidade, assista um filme, se presenteie com um livro, com um chazinho, com um movimento. Então, assim, cuide de você durante essa fase, porque essa fase, ela é a primeira do ciclo e ela é a mais importante, porque se ela é respeitada, se ela é cuidada, todo o restante do meu ciclo, eu vou aproveitar as melhores coisas deles. Agora, se eu não aproveitei aqui nessa primeira fase, se eu não conseguir lidar com as situações aqui nessa primeira fase, o que vai acontecer é que lá na frente isso vai pesar. Então, eu vou carregar esse peso durante o restante todo do meu ciclo e eu não vou aproveitar o melhor das outras fases. Então, eu não vou conseguir passar pelas outras fases de uma maneira mais potente, mais viva para minha vida. E aí aqui também eu falei que ela é em relação com a lua escura, né? Com a lua nova. O que acontece com essa relação? Então, assim, antigamente, todas as mulheres, quando a gente não tinha muita influência da luz elétrica, dos eletrônicos e tudo mais, a lua era que regia, como eu falei, tinha o calendário lunar, e a lua também era que regia todo o movimento
das pessoas, das plantações, dos cultivos, das marés. A gente sabe que a lua influencia as marés, continua influenciando, né? Então, todo esse movimento que acontecia também dentro do corpo da mulher. E aí, automaticamente, a observação feita na época é que todas as mulheres, ou a grande maioria das mulheres, menstruavam praticamente sempre na lua nova. Em alguns momentos havia oscilações de menstruações, mas a maioria menstruava ali na lua nova. Então, quando você, por exemplo, quer começar a conhecer seu ciclo, mas você toma contraceptivo hormonal, o que eu te digo? Começa a observar, faz como se fosse a lua nova. Por quê? O contraceptivo hormonal, gente, ele não traz menstruação, ele traz um escape de sangue, tá? Então, esse escape de sangue, ele não é o sangue menstrual. Ele não é a sua menstruação porque você não ovula. Então, se você não ovula, você não tem menstruação. Então, o que acontece? Para as mulheres, eu costumo indicar para a mulher que toma contraceptivo hormonal, para a mulher que já passou pela menopausa e não está menstruando mais, ou para a mulher que já retirou o útero, e todo esse movimento, eu indico que comece a observar seu ciclo, a anotar seu ciclo através da lua nova, como se a lua nova fosse o primeiro dia do seu ciclo. E ali você começa a ir observando. Ao longo das suas observações, muitas vezes você vai perceber que o movimento que você tem de um período menstrual, por exemplo, não está mais relacionado à lua nova, está relacionado a uma outra lua. E está tudo bem. Esses dias mesmo eu estava com uma mentoranda, que é a Cacá Zimmer, que deu a terceira live aqui com a gente. A Cacá, ela já passou pela menopausa, né? Ela tá na menopausa, né? Então, ela não menstrua mais, mas ela tem uma observação de que quando ela menstruava sempre na lua cheia. Então, ela manteve a observação de que os movimentos dela, a maioria das vezes, tá ali no período de menstruação, as sensações que ela tem no próprio corpo, estão bem ali relacionadas também ainda com a lua cheia. Então, é uma observação que ela já tinha feito e que ela trouxe para hoje, para a observação mais clara hoje. Então, é uma questão de você pegar essas anotações todas aqui que eu estou falando para você e ir observando isso ao longo da sua vida. E aí, as energias, então, da fase menstrual, né? A gente está com uma energia retraída para a fase exterior, para o movimento, para o mundo exterior. Então, nesse exato momento, o nosso corpo, ele tá só olhando para dentro, ele só quer ficar quietinho lá dentro, ele só quer sentir as emoções, ele não quer ter contato exterior. Se eu extrapolo isso, se eu começo a ir em festas, se eu vou para todos os lados e me conecto com muita gente, sabe? Se eu tô ali muito viva, trabalhando para fora, o que vai acontecer é que o meu corpo vai gritar. Então, ele vai gritar como? Algumas vezes ele vai gritar através de cólicas excessivas que vão me derrubar para me forçar a deitar, para me forçar a ficar parada. Em alguns momentos ele vai gritar com dores de cabeça, enxaqueca, sofrimentos. Eu tinha mais enxaqueca quando eu extrapolava do que cólica. Então, assim, ele vai trazer para você alguns gritos, algumas lembranças, alguns movimentos. Ou ele vai sangrar muito. Em algumas mulheres, por exemplo, o que acontece quando elas não conseguem parar nem um pouquinho, acontece muitas vezes é que esse ciclo menstrual, ele permanece, assim, o sangue, a menstruação permanece por meses, por dias, por horas, assim, jorrando muito sangue e tudo mais, para ela ver, para ela olhar, sabe? Então, assim, todo o movimento do nosso corpo, ele tá fazendo com que a gente olhe para ele, com que a gente olhe para dentro, porque a gente tá olhando só para fora. Então, a gente precisa olhar para dentro também. E essa é uma fase, então, que a nossa energia, ela está mais introvertida. Ela fica com um movimento mais interiorizado, para a gente olhar um pouco mais para dentro, tá? E aí acabou nosso sangue menstrual, acabou ali aquela primeira fase, ou então acabou a lua nova, a gente vai para a lua crescente, a gente vai para a segunda fase do nosso ciclo. A segunda fase do nosso ciclo, que é a fase que eu chamo de pré-ovulatória, existem outras pessoas que chamam de folicular, e assim, é sempre a mesma coisa, a ideia é o mesmo movimento, mas eu gosto mesmo de falar pré-ovulatória, eu prefiro. Então, nesse período aqui, que a gente vai para a segunda fase, então, que é a fase pré-ovulatória, a gente está conectado com a lua crescente, que eu acabei de falar aqui para você. Então, nós vamos sair, a lua nova acabou, começa a lua crescente.
a gente vai observar também a primavera, que são esse momento de lua crescente. Primavera tá dizendo o que pra você? Fala pra mim o que tá dizendo pra você, o que você pensa quando eu falo primavera, lua crescente, donzela. O que essa é uma fase que a gente está conectada com a donzela, né? Com o arquétipo da donzela, com a representação da donzela. O que é essa donzela? O que é essa lua crescente? O que essa primavera tá dizendo pra você na sua cabeça aí quando eu falo isso? O que vem na sua mente? O que você acha que é essa fase? Essa fase traz o que pra você? Coisas boas, a Marília colocou aqui. Sim, coisas muito boas. Essa fase, ela é uma fase de crescimento. É uma fase de desenvolvimento, de curiosidade, de percepções. Ânimo, alegria, exatamente, Marília. Ânimo, alegria. Por quê? Por que essa fase é animada? Por que essa fase é de alegria, né? Ou então, essa donzela, a gente tem dois perfis dessa donzela, tá? Essa donzela, ela pode ser a donzela que tá curiosa, que tá conhecendo o mundo, que é toda... Como que eu falo? É toda garotinha, assim, sabe aquela... Eu vejo essa donzela, assim... Na minha pré-adolescência lá, que eu ia pro meio do mato, subia em árvore, descia em árvore, toda curiosa com a natureza. Então eu vejo muito a minha donzela nesse movimento. Mas ela pode também ter um outro movimento, que é a donzela guerreira. E essa donzela guerreira é o quê? Sabe quando a gente fica ali naquela fase da adolescência, por exemplo? Que a gente já guerria contra os nossos pais, porque a gente já tem mais voz na razão, assim, então assim, ó, eu já sou sabichona, eu já entendo um pouco o que eu quero, não sei o que, então eu vou lá, eu brigo na escola, eu falo não sei o que, ou então eu luto mesmo pelos meus desejos, pelas minhas vontades, eu vou falar de mim, né? Se alguém se identificar aí, dá uma risadinha, que é muito engraçado. A minha donzela, por exemplo, na adolescência, era provar pro meu pai que eu conseguia estudar e namorar, né? Porque eu queria muito namorar. Então a minha donzela ia contra o meu pai. Tipo, não, eu vou namorar, eu quero namorar, vou continuar namorando. Mas eu também vou estudar, vou trazer notas boas pra você, ó, tá vendo? Minhas notas estão aqui, mas eu continuo namorando. Então, assim, essa minha donzela guerreira lutava justamente para provar pro próprio pai, ali como adolescente, que ela conseguia fazer duas coisas ao mesmo tempo. Né? Então aqui, essa donzela, ela pode ser essa curiosa que está descobrindo tudo, como ela pode ser essa guerreira que está lutando pelo que ela acredita, pelas coisas que ela busca, tudo mais. Então nessa fase, o que acontece? Se eu passei pela fase da menstruação tranquila, se eu conseguir me conectar, respirar mais, se eu conseguir escutar um pouco mais, fazer anotações do que eu quero para esse novo ciclo, sabe, das mudanças que eu quero realizar na minha vida, do dia a dia e tudo mais, se eu conseguir fazer tudo isso ali, o que acontece é que nessa fase da donzela eu vou começar a crescer isso. Então a gente vai olhar para isso como uma planta também, que eu falei. Lá na fase da menstruação, a gente está com uma semente que a gente plantou. A gente plantou uma semente na terra. Aqui, essa semente ela começa a germinar. Ela ainda não cresceu, ela ainda não se expôs, ela ainda não foi para a rua, mas ela já está começando a germinar. Então ela começa, é uma fase de prática, é uma fase que a gente consegue fazer práticas no sentido de... Não, é uma fase de organização, mais do que prática. É uma fase que a gente começa a organizar os nossos pensamentos. Então, todas as ideias que me vieram, que foram negativas ou positivas na minha fase da menstruação, aqui nessa fase, ou na minha fase da pré-menstruação também, vou falar ainda, aqui nessa fase da donzela, nessa fase da pré-ovulação, é nessa fase que eu vou começar a colocar isso no papel e vou começar a organizar a minha agenda. Então, a live da Mari, que foi no sábado, a live da Mari trouxe pra gente um pouco mais sobre essa organização. A live da Mari, a Mari veio trazer pra gente um pouco de como a gente consegue organizar as ideias, de tirar da cabeça e passar pro papel. Então, muitas vezes a gente fica angustiado porque a gente não consegue dar conta de tudo, quando na verdade a gente precisa primeiro tirar todos os pensamentos e botar no papel. Se a gente vomitar tudo no papel, todas as coisas que a gente precisa fazer e tudo mais, a gente vai começar a entender o que é prioridade, o que não é prioridade, o que é aquilo que eu preciso realmente fazer, o que é aquilo que eu
posso deixar de lado por enquanto para poder cuidar de mim agora? E assim a gente vai fazendo essas observações. Então aqui nessa fase é uma ótima fase para a gente fazer planejamentos do nosso ciclo, da nossa ideia, do nosso trabalho, da nossa vida. E a gente pode sim conciliar, mesmo trabalhando fora, a gente pode sim começar a conciliar, né? Mesmo trabalhando assim de empregada, que a gente tem que cumprir horários, metas e tudo mais. Mesmo assim, a gente pode conciliar, utilizar essas fases do nosso ciclo para conciliar a nossa agenda profissional também. Então, assim, o ciclo, ele traz pra gente conhecimento pessoal, interpessoal, ele traz conhecimento pra gente poder lidar com coisas do nosso trabalho, ele traz conhecimento. Você pode escolher a cada ciclo, você pode escolher qual área da sua vida você quer trabalhar. Se você quer trabalhar a sua área emocional, você vai dar um afinco para aquela área naquele mês. Você quer trabalhar no outro mês a sua área emocional, relacional, né, assim, afetiva, você vai anotar aquilo, você vai observar aquilo. Bom, meu relacionamento não tá muito legal. Então, na menstruação, provavelmente você vai brigar, você vai ter raiva, blá, 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 você vai deixar quieto, você não vai brigar. Você vai guardar pra você, vai anotar tudo que você pensa, tudo mais na sua menstruação. Aqui, na fase da pré-ovulação, você vai pegar todas as ideias que você teve lá, todos os xingamentos que você fez pro seu marido, blá, 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 né? Os xingamentos que você estava fazendo lá na fase menstrual. Você vai pegar todas essas anotações, todas essas ideias, e você vai começar a pensar, não, realmente, isso acho que eu preciso resolver com ele. Isso daqui também. Ah, isso daqui não, isso daqui foi exagero e tal. Não, e aí você vai começar a organizar aqui, nessa fase da ovulação. E aí, o que acontece? A gente pode vir a falar com ele, conversar, levar para todo um processo de Gente, vocês estão ouvindo? Minha conexão tá bem? A Márcia colocou aqui que minha conexão está com alguma coisa. Vocês estão me ouvindo? A Mara falou que tá escutando super bem, a Marília também, sim. O vídeo está 100%, vídeo e áudio 100%. Obrigada, gente, obrigada. Ótimo, obrigada. Então, provavelmente, Márcia, pode ser a sua conexão que tá com algum probleminha. Agora sim? Ah, que bom. Fico feliz. Fiquei com medo aqui agora de vocês não estarem ouvindo eu tá falando aqui um monte. Mas então, aí eu tava voltando aqui pro assunto do casamento, né, do relacionamento. Então, o que acontece? Lá na menstruação, ao invés de eu brigar, de eu xingar e blá blá blá, eu faço as minhas anotações, escrevo uma carta, sei lá, falo aquilo que... Eu gosto de escrever cartas, tá, gente? Quando eu tô com muita raiva, quero falar alguma coisa, mas eu sei que se eu falar aquilo vai ser demais, eu escrevo a carta. E aí eu escrevo a carta depois, eu leio a carta, releio a carta, e aí, por fim, eu vejo se eu envio a carta ou se eu não envio a carta. E aí eu consigo falar ou não. E aí você pode fazer, então, isso. Você pode escrever uma carta, por exemplo, e pensar aqui agora, reler essa carta, observar essa carta e ver o que você quer levar, o que você não quer, o que você precisa falar, o que você não precisa falar. E você vai usar, então, a próxima fase, que é o quê? A próxima fase, essas duas fases, a fase da pré-ovulatória para a fase menstrual, para a fase ovulatória, existe uma dificuldade um pouco maior de se medir, porque cada mulher vai ter que observar mesmo o seu próprio ciclo para conseguir observar e entender quantos dias você fica na pré-ovulação e quantos dias você fica na ovulação. A média é você fazer a divisão de quatro partes do seu ciclo. Então, você vai contar lá que o seu ciclo começou em tal dia, do primeiro dia, aí no outro dia vai dar 27 dias, sei lá. Aí você vai contar 4 partes desses 27. 27 dividido por 4. Quantos dias dá? Mais ou menos a média, tá? Então, vai ser mais ou menos essa média. 25 dias, 4, dividido por 4, mais ou menos essa média. Então, vamos colocar ali que eu vou ficar, sei lá, 6 dias no meu período de pré-ovulação, né? Então, depois desses 6 dias, eu vou estar entrando mais ou menos no meu período de ovulação. Eu vou ficar 6 dias...
Gente, vocês estão me ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo? Porque aqui apareceu pra mim que o vídeo tava pausado. Deu um... Mas a minha internet está super tranquila aqui. Não tô vendo problema nenhum com a minha internet. Todo mundo me ouve ainda? Ih, alguém me ouve? Consegue me ver? Jô, você quer participar? Hum, parece que deu. Oi, gente, travou aqui pra mim. Vocês estão me ouvindo? Eu consigo ver gentes online, mas não consigo. Ninguém me responde? Acho que não.